Ao Think Tank desta semana. Já sabe que o Think Tank é uma produção semanal do canal A Cor do Dinheiro, com Camilo Lourenço como moderador, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar como analistas. Ora, todas as semanas passamos aqui a análise da situação política e económica portuguesa. Esta semana não é exceção e vamos começar exatamente com as presidenciais, com o mais do que provável certo, o que você queira chamar confinamento, e finalmente finalmente vamos passar ainda pela própria situação criada nos últimos 2 dias, com a sucessiva leva de testes protagonizada pelo nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Joaquim Aguiar, quer começar por onde? Pelo novo confinamento, pelo Procurador Europeu, que é outro assunto que vamos tratar, ou por toda esta polémica à volta dos testes e não testes, dá positivo, dá negativo? Eu acho que o mais importante é o novo confinamento, porque é isso que vai enquadrar quer a questão do procurador, quer a questão das eleições presidenciais. Ora, o que é este novo confinamento? É a prova que nós não sabemos quando é que acaba o confinamento. E isso significa que estamos confrontados com uma situação que é verdadeiramente revolucionária, não porque a peste tenha um programa revolucionário, mas porque a peste vai destruir tudo aquilo que foram os programas políticos e de desenvolvimento do passado. E vai destruir porque vai destruir os recursos. E, portanto, nós já tínhamos poucos recursos e pouca eficiência nos nossos programas de desenvolvimento, vamos agora ser confrontados com uma situação bem mais complexa. Mas que também é uma oportunidade, porque vai permitir olhar para os erros do passado e procurar não os repetir na fase seguinte. Joaquim, quando diz erros do passado, está a dizer os erros do primeiro confinamento, é isso? Porque este confinamento significa que nós não sabemos quando é que termina. Está bem, mas o problema é esse, Joaquim. É que, não, eu não estou a dizer que o Joaquim não tenha razão nisso. A única preocupação que tenho é quando o Joaquim diz assim: vamos aprender com os erros do passado. Eu até agora estou a ouvir o Primeiro-Ministro dizer que vamos repetir, aliás, que vamos ter um confinamento, entre aspas, muito próximo do anterior. Ora, como nós sabemos, aprendemos muita coisa com o anterior. E uma das coisas que aprendemos foi que não valia a pena ter fechado tudo e mais alguma coisa. Foi isso que fizemos. Camilo, mas o problema é que ainda ninguém quis reconhecer que aquilo que fazemos no passado não nos estava a conduzir aos objetivos que nós próprios definíamos como necessários. E, portanto, volto a dizer, a peste não é revolucionária, mas vai provocar uma situação revolucionária. Não tem sentido querer voltar a um passado onde os recursos que então existiam não foram aplicados de forma satisfatória. Porque se tivessem sido aplicados de forma satisfatória, nós não tínhamos desviado da tendência europeia de um modo tão acentuado como efetivamente aconteceu. Isto significa... O que é que o Joaquim recomenda ou preconiza para que desta vez seja diferente das anteriores? Não, é que desta vez as reformas estruturais já não são uma questão de querer ou não querer, vão ser absolutamente inevitáveis. E quem é que as vai fazer, Joaquim? E isto significa que vamos ter de nos confrontar com uma questão central na história portuguesa, que é o papel do Estado. Seja no tempo do regime monárquico, seja no tempo do regime republicano. O que é que o Estado significa para o modelo de desenvolvimento? E a indicação mais importante que podemos extrair do passado é que, enquanto o Estado for monopolista, isto é, enquanto o Estado concentrar a decisão sobre todos os atos económicos, não há crescimento sustentável em Portugal. Ora, a mudança pode ser conseguida de uma forma muito simples, muito primária,
que é voltarmos a perguntar o que é que significa público e o que é que significa privado. Público significa proteger os mais fracos? Bom, mas se não houver crescimento económico, não há proteção do Estado que consiga resolver as questões dos mais fracos. E o privado, o que é que significa? O lucro para os seus proprietários? Não, o privado significa que organiza os recursos para atingir objetivos. E ou atinge ou não atinge. Se não atingir, terá de ser eliminado e substituído por outros. Ora, isto não acontece no Estado. O Estado substitui-se a si próprio, mantendo indefinidamente as mesmas rotinas do erro. Joaquim, deixe-me só interrompê-lo para pedir ali ao Jorge Marrão que me faça o favor de responder ao João Pedro Silva, quando ele diz assim: quando falarem de reformas estruturais, deem exemplos de imediato. Eu acho que faz sentido, por uma razão muito simples, Jorge e Joaquim, é que toda a gente fala de reformas estruturais em Portugal, mas depois, quando se trata de concretizar, é um problema. De maneira que nada melhor de começarmos a familiarizar os nossos espectadores com aquilo que o Joaquim está a dizer que vai acontecer nos próximos tempos, que é a obrigatoriedade de realizar reformas estruturais. É para o Jorge ou é para mim? Pedi ao Jorge, já volto a si. Não, eu vou responder já ao espectador João Pedro Silva, mas vou também ainda pegar nas palavras do Joaquim, porque acho que são úteis para nós enquadrarmos a situação do Covid do ponto de vista da economia e da política. Toda a gente percebe que uma sociedade que fala no Estado tem que falar em duas coisas relevantes. São os impostos atuais, os impostos futuros, a dívida atual, a dívida futura e os subsídios que vamos receber do exterior. E, portanto, quando nós dizemos o Estado vai ajudar a economia, significa, traduzindo em linguagem o mais prosaica possível, os impostos futuros vão ser significativamente maiores. Portanto, há uma ideia que está a passar pela política, principalmente pela esquerda, que fala na ideia do Estado, parecendo que os recursos do Estado são ilimitados e são impressos numa máquina de fabricar moeda. Ora, isto é verdade. Numa impressora. Numa impressora. Isso não é verdade. E, portanto, quando o Joaquim fala no Estado, está a dizer implicitamente que para a ajuda que o Estado está a dar à economia, para que não sejam impostos futuros, obriga o próprio Estado a ter uma atitude diferente. E então o que é uma atitude diferente, um comportamento e um modelo de incentivos diferentes? Reformas estruturais. Então vamos a uma em concreto que é a mais simples de todas. Vamos à questão da saúde. Vamos imaginar que todos os portugueses eram obrigados a ter um seguro de saúde, como é obrigatório ter um seguro automóvel. Para que é que eu tenho um seguro automóvel? Eu tenho um seguro automóvel para, quando eu crio um dano a um terceiro, haver alguém que pague esse dano, que é muito maior e é distribuído por todos, muito maior que o valor dos seguros que eu paguei. Porque, no fundo, é uma solidariedade que é feita pelo facto de haver uma carteira automóvel. Ora, na saúde, a pergunta é: e porquê é que nós não seguimos esse regime? Bom, porque preferimos o regime, que é o regime do Orçamento de Estado, em que o debate entre hospitais não é feito através de eficiência hospitalar, é feito através do lobby dos profissionais da saúde, que são os dirigentes que estão a comandar as operações nos hospitais. E outro lobby, Jorge, e outro lobby instalado nos partidos que depois quer alimentar isso por uma questão de votos. Que se quer alimentar nisso. Portanto, uma reforma estrutural era dizer os portugueses têm que pagar para ter um seguro de saúde, obrigatoriamente.
Isso significaria o quê? Significaria que tinham acesso a qualquer serviço público ou privado e que esse seguro que tinham serviria para responder à necessidade que eles têm de consumir produtos para conseguir a sua saúde. Oh Jorge, agora vou-te pedir que faças de conta que estás num debate com a Marisa Matias ou com a Ana Gomes e elas neste momento estavam-te imediatamente a saltar para cima a dizer assim, lá está você, é que há aqueles que não podem pagar o seguro. Então Pronto, o que é que vais mas fazer? vamos fazer, mas o que não podem pagar o seguro significa de forma muito simples. Então o Estado tem que fazer um abate fiscal, tem que dar a essas pessoas um subsídio para o pagar, porque o pagar o seguro significa que eu vou criar um modelo de competição. Vamos a uma coisa em concreto, que é, por exemplo, a questão das telecomunicações. As telecomunicações, nós todos temos acesso a telecomunicações de todo o tipo. E o acesso foi feito através de quê? De uma competição entre empresas de telecomunicações. Mas pode dizer, mas a saúde é diferente. É uma solução diferente. É diferente porque o consumo de saúde não é algo que a pessoa decida consumir por si só. Ela adoece e tem que se consumir. E, portanto, tem que se dirigir aos serviços de saúde. Mas a pergunta é, alguém tem que pagar por esse serviço de saúde que essa pessoa vai usar. Então, quem é que paga? Ou se pagamos através de impostos, ou pagamos através de uma afetação do nosso rendimento a um seguro. Portanto, essa é uma reforma estrutural. Agora deixa-me dizer também, algumas pessoas estão para aqui a escrever já coisas, é só dizer que uma solução é esta que o Jorge está a dizer. A outra solução que vigora em alguns países europeus é o próprio Estado oferece o seguro às pessoas que não podem. Como é óbvio. É muito simples. Como é óbvio. Ou faz um tax credit, no fundo faz uma nota de crédito fiscal. Do IVA que tu pagaste, no teu consumo, devolvo tanto. Com uma condição, tens que pôr esse dinheiro não a consumir viagens ou restauração, tens que pôr esse dinheiro numa companhia de seguros, que ela depois, obviamente, usa para fazer a prestação, para no fundo, poder-se consumir o serviço de saúde. Agora, vamos admitir que não é nada disto, que transformamos a saúde, como ela hoje é, quase monopolista por parte do Estado. Então isso significa que o modelo de eficiência que é introduzido não tem limite. Porquê? Vamos perceber porque é que o modelo não tem limite. Porque então os recursos que são afetos a cada hospital são definidos pelos gestores hospitalares. E, portanto, ninguém sabe qual é o preço certo que deve existir relativamente a um ato médico. O Estado, quando contrata com os serviços privados, contrata através de um preço, através dos atos médicos. Ora, exatamente o que nós teríamos que fazer era pôr companhias que iriam fazer acordo com operadores privados para definir qual era o preço para os diferentes atos médicos, para fazer face ao quê? Àquilo que nós afetamos ao valor do seguro. Portanto, nós temos um seguro obrigatório para o automóvel. Temos um seguro que não é um seguro, mas é uma obrigação, que é poupamos obrigatoriamente para a nossa reforma através da taxa social única. A pergunta é, e porquê é que não fazemos para um setor que é um forte consumidor de recursos? Porque depois, quando eu vejo a esquerda a dizer é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o Partido dos Contribuintes, admitindo que nós os três podemos representar o Partido dos Contribuintes, tem que fazer a seguinte pergunta. Está bem, e quem é que nós vamos tributar para reforçar o Serviço Nacional de Saúde? Tiramos de onde? Tiramos da ajuda que se faz aos bancos, da ajuda que se faz às companhias de aviação, ou tiramos ao Ministério da Defesa, ou tiramos à educação, ou tiramos a quem? Não, vamos tributar os portugueses. Então o Estado, quando diz que está a fazer a sua função, nunca se pode esquecer que está a fazer a sua função usando o dinheiro dos contribuintes. Ora, este confinamento cria um problema maior para o país. Porquê? Porque vai obrigar
para que nós possamos pagar a nossa dívida, a dívida que estamos a contrair agora, vai obrigar que nós produzamos riqueza. Ora, para produzir riqueza, nós já chegámos à conclusão que este não é o modelo centrado no monopólio público. Sim, Jorge, antes de voltarmos ali ao Joaquim, deixa-me só pedir-te para responderes ao Paulo Cavi, que diz: e se a companhia de seguros falir, como é que vamos fazer? Que se a companhia... Está aí no ecrã. Se a companhia de seguros falir, como é que vamos fazer? Mas se a companhia de seguros falir, acontece como todas as empresas que vão à falência. Essa é a escolha que o cidadão vai ter que fazer, porque se a companhia de seguros falir e nós não queremos que o cidadão corra riscos, então é o Estado que vai pôr o dinheiro. E o Estado, ao pôr o dinheiro, vai pôr dinheiro que são dos contribuintes. Portanto, é exatamente igual. O que nós estamos a dizer é cuidado, porque a verdade é que uma coisa é uma companhia de seguros falir individualmente e, portanto, há uma seleção feita pelos próprios consumidores. Outra coisa é um sistema como um todo falir. O Sistema Nacional de Saúde está falido como? Não está falido por falta de dinheiro. Está falido por incapacidade de prestar o serviço. O dinheiro, por mais dinheiro que nós metamos na saúde, não é por causa disso que os serviços estão a melhorar. Então, porquê? Porque o modelo de gestão está errado. Ou seja, a questão não é entre Estado e mercado. Não, as pessoas têm uma ideia que as pessoas mais liberais que nós não deve existir o Estado ou o Estado está a mais ou o Estado está a menos. Não, nós temos que encontrar um equilíbrio institucional entre Estado e mercado que gere mais riquezas para o país. Ora, se nós não quisermos fazer isso, nós temos o monopólio do Estado, mas o monopólio do Estado é dominado por quem? Porque depois as pessoas têm que perceber o seguinte: depois isto tudo é um jogo de interesses e de poder. A partir do momento em que o Estado tem um monopólio completo de uma atividade, significa que deixou propositadamente de gerar eficiência nessa atividade. Qualquer pessoa sabe que se um negócio só resulta se tiver clientes. Mas se eu tiver um monopólio, eu tenho sempre clientes, porque mais ninguém pode prestar aquele serviço, só eu é que o posso fazer. Portanto, 3 clientes. E qual é o preço que eu ponho? É o que me apetecer. Deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, voltando, assumindo que o Joaquim concorda com o Jorge nesta questão de o exemplo de reforma estrutural é a reforma da saúde, a pergunta que gostava de lhe colocar é a seguinte: o Estado, ao não promover esta ideia de seguro de saúde, que depois levaria os cidadãos a escolherem o sítio onde quisessem ver prestado o seu serviço, esse serviço de saúde, ou então... Desculpa, Camilo. Eu esqueci de dizer, a ADSE é isso. Exatamente, a ADSE é um bom exemplo de seguro. Ou melhor, quase seguro. A gente depois diz que não é seguro, mas enfim, o sistema funciona da mesma maneira. Joaquim, é este o problema? Este problema aqui é exatamente o mesmo que acontece com os PPP. O Estado não está interessado nisto, que é para não ter termo de comparação entre aquilo que se faz no hospital público e no hospital privado, ou a gestão pública ou a gestão privada? Camilo, já se fez essa reforma estrutural justamente com as parcerias público-privadas na saúde, que serviam para quê? Para mostrar que o cliente tinha o mesmo tipo de acesso e o mesmo tipo de gratuitidade num hospital público ou num hospital de parceria público-privada, porque tinha o mesmo tipo de estatuto, subordinado ao princípio de tendencialmente gratuito. Isto é, pode-se pagar uma taxa moderadora, mas não tem que se pagar mais nada. Ora, porquê é que o Estado acabou com essas parcerias público-privadas? Porque o poder político foi configurado na base do Partido Socialista com alianças com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E isso deu acesso a uma plataforma maioritária a pequenos partidos, neste caso Partido Comunista e Bloco de Esquerda, que aproveitaram essa entrada numa plataforma maioritária para impor determinadas condições. Uma das condições foi esta. E depois pergunta-se, mas fizeram isso porquê?
justamente porque as parcerias público-privadas permitiam uma comparação de eficiências em hospitais exatamente idênticos. E tanto criaram obstáculos a isso, quanto é verdade que o Estado decidiu certos programas para doenças catastróficas nos seus hospitais do Serviço Nacional de Saúde e não alargava esse mesmo modelo às parcerias público-privadas que tinham de atuar exatamente nas mesmas condições nos hospitais públicos. Como sucedeu com o tratamento da SIDA no Hospital de Braga, certo, Joaquim? Bom, mas, portanto, o que é que isto mostra? Essa reforma estrutural já foi ensaiada e foi destruída. Com que vantagem? A vantagem é enorme, porque veio mostrar o que é que significa o monopólio do Estado. E o que significa o monopólio do Estado é que, numa situação catastrófica como é esta atual do confinamento, o Estado vai ter de pagar as consequências do confinamento e não beneficiou em nada de maior eficiência no Serviço Nacional de Saúde. O que é que está por trás disto? Está a divisão radical entre público e privado. Como é que foram feitos os descobrimentos? Com a atribuição de concessões e feitorias, isto é, utilizaram-se os privados para fazer aquilo que o Estado não podia fazer. Isto beneficiou os concessionários, beneficiou alguns, mas levou outros à falência. É a mesma questão nos seguros de saúde. Se um seguro de saúde vai à falência, é a mesma coisa que um banco ir à falência. Isto é, a sua atividade não gerou resultados equilibrados. Mas é isso mesmo o que acontece no Estado. A sua gestão do seu monopólio não gera resultados satisfatórios. Claro que o Estado tem uma possibilidade. Utiliza o orçamento para cobrir os déficits de eficiência. Isso significa que também pode utilizar o orçamento para déficits de eficiência no setor privado. Mas pode ou não pode? Vai ter de o fazer agora, porque as empresas que estão paralisadas por consequência do confinamento vão ter de ser ajudadas para não desaparecerem. E se desaparecerem, é muito mais caro tornar a pô-las em funcionamento depois de se ter decretado a sua falência. É por isso que esta peste não é revolucionária por ela, o vírus não tem nenhum programa político, mas é revolucionária pelas consequências. Não é só a velha frase, nada ficará como de antes. É que o de antes deixa de existir. Ó Joaquim, gostava muito de acreditar em si, mas já ouvi dizer a mesma coisa na altura da Troika. Espera aí, Jorge, espera aí. Gostava muito de acreditar nesta confiança que o Joaquim está a exibir, mas lembro-me quando a Troika veio para Portugal, dizia-se a mesma coisa e afinal descobrimos agora que não mudou nada. Deixa-me só, Jorge, antes Camilo, desculpe lá, deixe-me corrigir esse ponto. Então. Não é que não mudou nada. A Troika ressuscitou, mas ressuscitou justamente por efeito da peste. Pois é, Joaquim, mas o problema é que depois da Troika ter saído, nós voltámos ao mesmo. Por isso é que neste momento estamos tão pendurados nas ajudas, precisamente porque o Governo esqueceu-se que aquelas poupanças que a Troika deixou não podiam ser desbaratadas, está a ver? É nesse aspecto que eu estou a falar. Não, o Governo não se esqueceu. O Governo chegou ao poder denunciando a Troika. E agora está na situação paradoxal de ter de ser ele a Troika, porque não há outra possibilidade. Pois. Claro que não esqueceram nenhum dos vícios do passado. E quando chegarmos ao Procurador Europeu,
vamos verificar Já vamos como lá, esses já vamos lá. vícios voltaram à superfície. Sim, bom, antes de prosseguirmos e antes de passar ao Jorge, quero só lhe recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e este programa também é possível graças à ajuda de produção do grupo Sendis, Alidata, Software de Gestão de Empresas. Jorge, antes de ir a ti, quero dizer à Wanda Gomes, que está para ali farta de escrever, que a Wanda Gomes é uma das pessoas que mais frequentemente contribui para o canal, está farta de escrever que ela vive na Holanda e tem dito algumas coisas, uma das quais algumas delas não estão corretas. E uma das coisas que quero dizer, Wanda Gomes, é que o ADSE funciona em Portugal precisamente como um seguro. Jorge, vamos lá então ao teu take. E antes de irmos o meu take é tentar descodificar uma ideia que a esquerda conseguiu introduzir em Portugal, que o lucro é uma coisa má. Então vamos fazer o seguinte raciocínio. Nós os três vamos dedicar a gerir hospitais. Se os três vamos dedicar a gerir hospitais, se nós os três combinarmos quanto é que vamos cobrar por atos médicos que vão ser exigidos para a população e que é o Estado a pagar, então o que eu estou a fazer em termos práticos é retirar recursos dos contribuintes e ir para o bolso dos acionistas, que somos nós os três. Bom, mas se o Estado regular a nossa atividade que nos impeça de fazer essa gestão, eu diria, esse cambão de preços, mas que obrigue a entrarmos em competição e dar àquele que é mais eficiente, que apresenta o melhor preço, então o que o Estado está a fazer é a criar um incentivo a toda a sociedade a uma melhor aplicação dos recursos que retirou de uns portugueses e pôs à disposição de outros. Portanto, o que nós estamos a falar é um modelo que permita gerar eficiência. Há ali uma pessoa que diz, mas então as pessoas que não têm dinheiro para pagar, significa que se nós de vez em quando perdemos a noção, num país que tem algum nível de rendimento, perdemos a noção da criação de riqueza. Como é que é em África? Como é que é na China? Como é que na China se vive com um salário? Nós vivemos com um salário de 18 mil, o PIB português é na ordem de 18 mil euros. Na China é de 8 mil euros. Qual é que é a saúde que os chineses têm? É a saúde correspondente e proporcional à riqueza que criaram. Nós não. Nós vemos televisões, vemos os políticos nos debates a falarem nos Estados Unidos, a falarem na Suíça, a falarem na Holanda, a falarem na qualidade dos serviços de saúde, disto e daquilo e daquele outro, mas temos que fazer a pergunta, mas meus senhores, aqueles senhores produzem para ter essa saúde. Ou seja, são capazes de dedicarem recursos para fazerem face às suas necessidades de saúde. Nos países que não têm rendimento, as pessoas morrem por falta de atendimento médico. E, portanto, o que nos está a acontecer, quando dizem assim, mas agora estamos a confinar porquê? Estamos a confinar porque não temos os recursos necessários para fazer face às necessidades que aconteceram com a pandemia. É tão simples como isto. É muito violento dizer, é muito violento falar nisto, mas é a verdade das coisas. Ou seja, nós não temos capacidade instalada para atender 10 mil infectados por dia. Há países que podem ter, há países que não podem ter, e portanto temos que ir para uma política diferente. É gerar menos infectados. Mas a pergunta é a seguinte, então e quem é que vai pagar esta decisão política? É as próximas gerações. Porque isto é uma dívida que estamos a contrair hoje. Ora, quando nós dizemos as reformas estruturais, é dizer, não, nós temos que ter reformas estruturais porque temos que encontrar uma forma de pagar a dívida que vamos contrair para que não tenhamos pessoas infectadas e morram menos pessoas. Ou seja, eu estou a tomar uma decisão de cidadania que é, eu não quero que os meus compatriotas morram, mas, meus senhores, mas vamos ter que pagar a dívida que estamos a criar para que eles não morram. Ou não vamos ter que fazer isso? Não, vamos ter que pedir à Europa. Portanto, nós temos que desmontar o discurso, porque é um discurso que
vamos lá ver, ele é tão irrealista que chegamos a um ponto em que nós já não sabemos. Vou-te dar um exemplo que as pessoas podem perceber. O que é que impede o Estado de pôr mais dinheiro no Serviço Nacional de Saúde? Só A para eu a falta de dinheiro. a falta de dinheiro. Claro. Mas a falta de dinheiro vem de onde? Vem da incapacidade do Estado de tributar mais os portugueses. Exatamente. Mas os portugueses pagam impostos porquê? Porque geraram riqueza. Mas já não conseguem mais. Então o que acontece? Temos saúde. Havia aquela brincadeira, aquela piada que se dizia um assaltante que assaltava alguém e perguntava a saúde ou a vida? E ele, a saúde ou a vida não, a vida ou o dinheiro? E ele dizia, a vida porque preciso do dinheiro. Portanto, nós estamos nessa fase. Quer dizer, nós vamos sacrificar a vida porque não temos dinheiro, não. Nós vamos sacrificar as gerações futuras hoje. Isto temos de ter noção que esta decisão... Deixa-me só lembrar às pessoas que séria. este tema das reformas estruturais não fica por aqui. Hoje já cobrimos uma, que é a questão da saúde. Aliás, como sabe, a saúde tem sido um dos temas recorrentes da Cor do Dinheiro e também do Think Tank. Mas agora precisamos de passar para um outro tema da agenda de hoje, que é o caso do Procurador Europeu. Joaquim, quando o caso surgiu, fomos bombardeados com informação por parte do Governo, nomeadamente a Ministra da Justiça e também o Primeiro-Ministro, segundo a qual todo aquele processo não tinha tido, aliás, tinha tido falhas, mas não tinha influenciado a escolha. Na semana passada, a RTP divulgou que, afinal, os elementos incorretos que foram acrescentados ao currículo vitae do Procurador em causa acabaram por ter influência na sua escolha. O que é que isto lhe diz? Camilo, o problema é, digamos, é a falta de vergonha. O problema de fundo é que, se nós queremos participar na União Europeia, precisamos de interiorizar esses valores que são os que constituem a União Europeia. A União Europeia criou uma entidade de procuradores nacionais, mas com função comunitária, para controlar a aplicação dos recursos que a própria União Europeia vai pôr à disposição dos países. Numa instituição deste tipo, introduzir de forma capciosa um elemento para pertencer a essa entidade coletiva que é escolhido nacionalmente para proteger os interesses do poder político nacional, é desvirtuar a própria ideia da instituição. Porque uma instituição que é montada para ser independente e isenta, coletiva, não é só um procurador que toma decisões, as decisões são do conjunto dos procuradores. Quando nós procuramos infiltrar o nosso agente em Havana, isto é, o nosso espião deslocado para a entidade europeia, nós estamos a afastar-nos voluntariamente do princípio a que aderimos. Ora, isso é que é a parte negativa. Não me preocupa quem é a personalidade que foi escolhida, depois rejeitada internamente e substituída por outra. O problema de fundo é que isto desvirtua a ideia da instituição europeia e mancha tudo aquilo em que Portugal participar. Porque se fez isso na Procuradoria Independente, então seguramente também se fará isso em todas as outras instituições. Ora bem. Que vantagem se obteve com isto? Rigorosamente nenhuma, porque não se ganhou prestígio, mas também não se ganhou proteção. Porque agora será mais cuidadosa a observação do que é que Portugal faz com os recursos que receber, do que se nós nunca tivéssemos criado este problema. E, portanto, volto a uma proposta que já fiz aqui,
vale a escolha europeia e deve-se esquecer aquilo que foi a intromissão de interesses nacionais numa instituição que não é nacional. E, portanto, ainda estamos a tempo de, como Presidente do Conselho Europeu, que seremos durante estes 6 meses, ainda estamos a tempo de mostrar que somos bons alunos europeus e cumprimos as regras europeias. Vale a escolha feita pela Comissão Independente que trabalha a composição do sistema de procuradores europeus. E, portanto, volta-se à primeira escolha. Joaquim, deixa-me só voltar a um tema da pandemia e do confinamento, porque acabo de receber aqui a informação, que parece que já está amplamente confirmada em vários meios de comunicação social, de que ninguém quer assumir o fecho das escolas para crianças de até 12 anos. Mas também ninguém quer assumir que depois se fecham as universidades. Ou seja, o que dá a sensação é que o governo quer fechar escolas onde o intervalo etário é entre os 12 e os 18 anos, que é mais ou menos a idade entrada na faculdade. Isto quer dizer o quê? Que o governo não quer pagar aos pais que depois têm que ficar em casa com os filhos abaixo de 12 anos, número 1. Número 2, quem tem mais de 12 anos pode andar para ir avadiar ou ficar sozinho em casa e ninguém está preocupado com isso. É esta a lógica que está por trás desta decisão. Camilo, não é seguramente uma lógica da epidemia, é uma lógica do interesse político. Ora, a lógica do interesse político, que já funcionou no período de Natal, tem como consequência inevitável o agravamento da epidemia. Eu recordo um comentário que, no início desta questão, foi apresentado por um especialista, que é: esperemos que o vírus se canse. E se o vírus se cansar, pode desaparecer tal como apareceu. Mas quando eu ouço essas decisões, é a única boa memória a que posso recorrer. Esperemos que o vírus se canse, porque resposta política não há, com certeza. Agora, qual é então a resposta política? Mobilizar a sociedade para mudar, para assumir as consequências da destruição e reconstruir em moldes diferentes. Não vale a pena repetir outra vez aquilo que já mostrou que não tem resultados satisfatórios. Jorge, a mesma questão para ti. Esta decisão em relação às escolas tem a ver essencialmente com o facto de não terem dinheiro para estar a pagar aos pais para ficar em casa. Eu não encontro outra explicação aqui. E já agora outra questão, Jorge, que eu depois vou colocar ao Joaquim também, que é: vocês não acham estranho que um disparate que foi a borla ou a balda do Natal, se quiserem chamar assim, tenha dado tão maus resultados e os portugueses ainda continuam a dar reforço de sondagens, de apoio de sondagens ao Presidente e ao Primeiro-Ministro? Os portugueses vão ter que se agarrar, os portugueses percebem a dimensão da crise e a partir do momento... os debates presidenciais, e nós vamos falar sobre isso, tiveram algumas virtudes. Uma delas foi que demonstraram que o presidente atual realmente não tem uma alternativa à direita, porque a própria direita permanece, diria, numa competição nos mídias relativamente qual é a direita mais pura, a direita civilizada versus a direita fofinha, versus a direita persecutória, versus a direita social, e portanto o Presidente da República vê-se impedido de tomar uma decisão mais radical porque não percebe qual é a alternativa que pode oferecer aos portugueses. Mas eu juntava este tema do Procurador a algo mais estratégico e que tem a ver com o que tem-se discutido no debate nos debates presidenciais, em que há um candidato, que é o André Ventura, que tem que falar sobre o presidencialismo do regime. Porquê é que eu estou a introduzir isto? Porque o parlamentarismo do regime significa que o Parlamento
é soberano e tem uma relação muito direta com, ou seja, a política é feita diretamente com os eleitores. E então a pergunta é, como é que a democracia controla os excessos do parlamentarismo? É através de instituições independentes, que são órgãos de regulação, são procuradores, são os tribunais, são órgãos de supervisão, e é o conjunto dessas instituições que faz o equilíbrio de poderes. A partir do momento em que a política quer nomear um procurador, porque um procurador tem que ser independente de quem o nomeia para poder criticar aquilo que o político está a fazer, porque pode estar a fazer em benefício da sua, vamos ver, do seu interesse político do momento, mas prejudica o povo a prazo. Por isso os regimes também que são semipresidencialistas em que têm um equilíbrio que é colocado pelo próprio presidente. E é importante notar que o ataque que foi feito de António Costa a quem se opôs àquilo que tinha sido feito foi chamar antipatriotas. Portanto, o patriota é o tipo que nomeia alguém enganando os outros, colocando numa instituição europeia. Isso é que é um patriota. Portanto, um patriota não é aquele que defende a democracia, têm que ser escolhidos aqueles que servem para vigiar o sistema político, quer seja de esquerda, quer seja de direita. E, portanto, é esta monopolização das instituições da democracia que gera o quê? Gera o desgaste do próprio regime democrático. As pessoas, eu vejo pelos comentários, os políticos são corruptos, são ladrões, são isto, são aquilo, são aquilo outro. Porquê? Porque nós não temos instituições que se tornam independentes do próprio sistema político. A democracia tem tem esta particularidade, dá voz ao povo, dá capacidade à política, mas também tem que ter instrumentos para fazer uma espécie de um equilíbrio institucional. E por isso é que este tema do Procurador Europeu é um tema muito sério, porque ele revela uma concepção democrática errada, porque é o próprio ministro que se intromete na gestão, de forma direta ou indireta, de um processo do qual ele não deveria ser parte interessada. Jorge, mas não achas muito estranho que, por exemplo, estavas a falar do equilíbrio de poderes? Mas, Camilo... Deixa-me só terminar aqui este raciocínio. Deixa-me terminar aqui o raciocínio. Uma das coisas que estás a questionar aqui é como é que uma democracia pode viver sem equilíbrio de poderes, não é? Seja por instituições independentes, seja por causa do poder moderador de um Presidente da República. Quando a atual Constituição foi feita, em 1976, uma das grandes preocupações de quem a fez, de quem foi o autor dessa Constituição, nomeadamente o professor Jorge Miranda, foi garantir que nós não tínhamos um Parlamento com poder absoluto, que é para não repetirmos a tragédia que foi a Primeira República. E por isso é que se deu a opção da República mais poderes e passámos a chamar de semipresidencialismo, um bocado à imagem dos franceses. Não, mas se reparares, Camilo, desculpa interromper-te, para não me esquecer do raciocínio. Quando o candidato André Ventura fala no regime presidencialista, ele implicitamente está a dizer que o regime parlamentarista está a ser incapaz de resolver uma data de problemas. Mas é aí que eu quero incorporar numa pessoa a decisão, ou seja, a vontade popular, ou seja, eu na prática não preciso de negociar com ninguém. Então a pergunta que nós temos que fazer é, então, e quem é que controla? Vejamos nos Estados Unidos. Foi o vice-presidente americano que veio dizer que o colégio eleitoral tinha eleito o novo presidente. Claro. Funcionou o quê? Funcionou a democracia. E a democracia Mas é aí que eu quero chegar. O problema é que em Portugal, tu neste momento nem sequer isso tens, porque entretanto na primeira revisão constitucional, 82, tiraste poderes ao Presidente da República, e nós vimos na semana passada uma coisa única em 46 anos de democracia. O Presidente da República deu a entender que a Ministra da Justiça não devia ficar no lugar, e a Ministra ficou lá. E no dia seguinte o Primeiro-Ministro tem o descaramento em público de dizer que quem decide quem fica ou não é ele. Ou seja, o que nós estamos a ver em Portugal é que nós não temos mesmo checks and balances, não temos contraponto para isto, apesar de andarmos a chamar ao regime semipresidencialismo,
porque já percebemos que o Presidente, neste aspecto, não tem qualquer poder. Porque o pouco poder que tinha, tiraram em 82. Joaquim, já agora como é que se resolve este problema? Camilo, não é propriamente uma questão de tirar poderes ou dar poderes ao Presidente. A questão decisiva que foi resolvida em 1976 foi a eleição direta por sufrágio universal do Presidente da República. Mas não foi só isso, Joaquim. A Constituição dizia que havia uma responsabilidade política do Governo perante o Presidente da República. E isto saiu em 82. Saiu, mas continua a ter uma ação do Presidente da República que é inteiramente livre, incluindo a dissolução do Parlamento. Então a Ministra devia estar na rua a esta hora e não está. Ora bom, o problema é, mais uma vez, a falta de vergonha. Isto é, o problema é cada responsável político num sistema pluralista trata dele e dos outros. Isto é, não decide só por ele. Decide em função de uma pluralidade de posições. Por isso é que conquistar o poder não é a mesma coisa que exercer o poder. Conquistar o poder é um somatório de votações. Exercer o poder é, nas condições concretas da sociedade, conseguir mobilizar recursos e vontades para atingir objetivos. O primeiro-ministro António Costa pode afirmar que conquistou o poder com a aliança que estabeleceu com outros partidos, mas isso não significa que esteja a exercer o poder. Isto é, não significa que esteja a conseguir mobilizar recursos e vontades para atingir os objetivos que pretende. Com a afirmação de poder em relação ao Procurador Europeu, o Primeiro-Ministro não tem obstáculo, não tem quem se possa opor a essa sua decisão, mas vai encontrar o obstáculo maior que existe em política, não atinge o objetivo. E não atinge o objetivo porquê? Porque vai passar a ser mais fiscalizado do que seria se nunca tivesse aparecido este problema e fica prejudicado na sua função atual de Presidente do Conselho Europeu. Porque quando falar no Conselho Europeu perante os outros participantes nessa instituição coletiva, todos eles vão ficar a saber o que é que aconteceu com a história do Procurador. E, portanto, aquilo que ele ganha com a afirmação de poder é muito menos importante do que aquilo que ele perde como participante numa ação multilateral. Eu acho que se ele pudesse voltar atrás, seguiria uma rota muito diferente. Posso recordar uma história antiga a propósito da questão de Macau, quando um Presidente da República que nomeava o governador de Macau foi confrontado com uma crise. Resolveu isso escolhendo um general de prestígio, justamente para garantir a total independência daquilo que se passaria a seguir. E com isso, o Dr. Mário Soares libertou-se de um problema difícil e a própria questão que envolvia dimensões multilaterais da nossa relação com a China, a própria questão em si desapareceu. Desapareceu pela virtude do operador independente. Ora, também agora, na questão da Procuradoria Europeia, é mais importante garantir a independência de quem for escolhido do que afirmar o poder unilateral nacionalista de colocar lá quem
o poder português entende que é mais conveniente. É por isso que era melhor acabar com o problema antes que ele se ramifique, porque pode muito bem acontecer que perante as primeiras intervenções da Procuradoria Europeia, qualquer outro país venha a recusar essas indicações. Exatamente. E se refugie no argumento de que a soberania nacional não pode ser posta em causa por uma instituição europeia. Sim. Jorge, deixa-me voltar às presidenciais e aos debates, porque depois de praticamente 2 semanas de debates, a sensação com que eu fico é que nós já dividimos claramente as águas. Há uma pessoa que sabe que vai ser presidente, há outros 2 que querem ver quem é que fica em segundo, e depois há outros que têm agendas partidárias. Ponto final. Ora bem, nós não precisamos de mais debate nenhum para perceber o que é que está em causa nas próximas eleições. Ou precisamos? Eu julgo que os debates, nós já falámos nisso no Think Tank, a maior pobreza do debate presidencial é que não tem obrigado o atual presidente, que eventualmente, e que vai ser reeleito, a ir a jogo. Não, explicar o que é que vai acontecer ao país com a pandemia e depois da pandemia e qual era o projeto. É isso que eu digo. Ninguém obrigou agora a atual presidente a dizer assim, olha, o jogo é este, e a gente vai a jogo ou não vai? E você vai a jogo ou não? O ponto é esse. O ponto é esse. Agora, eu diria que os debates também serviram para 2 ou 3 coisas relevantes. O primeiro é a qualidade dos candidatos à esquerda que revelaram uma concepção da democracia e do problema dos poderes do presidente e da forma como entendem a solução dos problemas do país, que não passam, enfim, para quem quer ser relativamente independente, de uma mensagem mais ou menos gasta. Eu diria que foram reforçar os temas relacionados com a geringonça, mas com um cariz, eu diria, mais introduzido no caso de Ana Gomes com uma ideia de mais integridade. No caso de Maria de Matias, acho que se perdeu completamente no debate com o André Ventura, porque entrou numa lógica que é uma lógica muito perversa, que é um deputado da nação, um candidato, pôr em causa tudo o que é um regime democrático, com uma pessoa, com um conjunto de acusações que depois, obviamente, geraram um sentimento de frustração, quer de um lado, quer do outro, porque ficou tudo, diria, por esclarecer quem acusou e quem foi acusado. E, portanto, não adiantou nada. Acho que, à medida que o tempo foi passando, o que me pareceu foi que o candidato André Ventura foi-se radicalizando mais, foi-se fixando mais o seu eleitorado radical, que obviamente fará sentido para um partido que quer ter um papel a dizer na próxima configuração política que se fizer à direita, mas obviamente que afastou provavelmente um conjunto de pessoas. Depois, o que percebemos foi um cerco mediático dos mídias mainstream para criar uma ideia do candidato André Ventura deplorável, que não deveria existir, nem deveria provavelmente ter nascido. No fundo pode ser essa a conclusão, e portanto perdeu-se um bocado a essência da democracia, que é debater as ideias como elas são e são úteis para a solução dos nossos problemas. Algumas delas não têm utilidade nenhuma, mas outras poderão ter. E depois acho que o atual presidente fez depois fez uma gestão muito inteligente de todos os debates que foi fazendo, porque à medida que foi fazendo foi demonstrando
primeiro, o seu posicionamento mais institucional, mais de presidente, porque a pandemia o impedia, e por isso é que eu disse que nós devíamos ter adiado as presidenciais, porque ele não pode não pode fazer muita coisa, porque tem que estar sempre a fazer a gestão da pandemia com o governo, e portanto tem alguma dificuldade em entrar num processo de discussão sobre o que seria o caminho que o país deveria seguir na sua trajetória. Há um momento em que o candidato da Iniciativa Liberal está muito bem quando ele diz que o Presidente vai ser o Presidente do país que se vai empobrecer mais na Europa nos próximos 4 anos, provavelmente, que é uma frase que eu acho que é uma frase violenta, não é? Porque pode mesmo vir-se a concretizar. E, portanto, aí eu diria que os debates não têm sido têm sido úteis para fixar as falanges de apoio às fações, mas para quem está indeciso, para quem se vai abster e para quem ainda não formou opinião, eu julgo que ainda faltaria algum debate com mais profundidade. Jorge, antes de mudar para outro tema, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre o comportamento da comunicação social na cobertura desta campanha. Eu julgo que o comportamento... Eu vou dar um exemplo em concreto. Penso que há um jornal, o Jornal Expresso, faz uma classificação de todos os candidatos e omite o candidato André Ventura. Acho uma coisa difícil de entender. Percebo que a comunicação social tem que ter uma posição sobre um conjunto de matérias e deve fazê-lo. Agora, na questão do dever e do direito à informação, torna o processo muito pouco, diria, normalizado, ou seja, um dos problemas da democracia, da crise, a pergunta é qual é a crise da democracia atual? A crise da democracia atual é uma ligação muito forte também dos mídias a um conjunto de pessoas que defendem um conjunto de ideias do politicamente correto, que impede os outros de compreender os problemas que eles não têm porque não estão a vivê-los. E depois nós o que é que assistimos? Assistimos à chegada de pessoas com cariz populista que começam a revelar um conjunto de problemas que nós não temos ideia, mas que a sociedade quer que sejam eliminados. E por outro lado, criamos novos problemas para criar problemas a outros. E portanto, os mídias que deviam intermediar esta informação manipulada, propositadamente fazem parte de todo este processo. E é óbvio que isto cria uma crise. Eu diria que a crise da comunicação social e a crise da democracia, elas têm que estar muito ligadas, porque a própria comunicação social tem tido dificuldade. Vou dar um exemplo, talvez. Nós temos um dos maiores monopólios privados, que é o Facebook e o Twitter, a fazer censura sobre atores políticos, e não temos os jornalistas a explicar que aquilo é censura. Até é uma coisa muito estranha, porque eles próprios, os jornalistas, são realmente o garante das democracias, porque são eles que não deixam que nada seja censurado e que todos tenhamos acesso à informação. Joaquim, o que vimos nos últimos 4 dias, com 4 testes do Sr. Presidente da República, 2 negativos, 1 positivo, PCR, não acha que vai baralhar toda a gente? É que daqui a pouco não é isso que baralha, embora eu prefira acreditar que o positivo era falso e os negativos são todos verdadeiros. Mas por isso mesmo, Joaquim, o que o cidadão de rua neste momento deve estar a dizer com esta confusão toda é: então vocês querem nos sujeitar a confinamento e nem sequer se entendem quanto saber se os testes são fiáveis ou não. Como é que eu posso acreditar no manancial de casos que andam para aí a dizer, se eu neste momento estou a ver que ninguém acerta até nas questões dos testes? Camilo, isso é a natureza da peste. Isto é, quando uma sociedade encontra uma ameaça que não consegue identificar, entra em processos de equívocos. Esta eleição presidencial é um equívoco, quer nas candidaturas, quer nos debates. Porquê é que as candidaturas são um equívoco? Porque só um é que é candidato a presidente.
os outros são candidatos de partidos ou de áreas partidárias que pretendem defender com uma finalidade, é serem pré-campanhas da legislativa. Exatamente. Bom, e, por exemplo, o modo como tratam o candidato André Ventura não é enquanto tal como candidato, é como porta-bandeira de uma campanha nas legislativas e a formação do poder depois dessas legislativas. Porque se o candidato André Ventura for analisado como candidato presidencial, a resposta é que é uma nulidade. Porque um presidente não pode ser um fator de divisão e de criação de fronteiras rássicas para exercer a sua função de presidente. E, portanto, como candidato presidencial não existe. Mas então existe porquê? Porque quer mostrar uma força que depois se traduza em eleições legislativas. Mas o mais interessante é que nem sequer tem um partido para apresentar. Só tem uma pessoa que é ele. E, portanto, é perante este equívoco que a única atitude correta não é fazê-lo desaparecer da fotografia ou fazê-lo desaparecer das comparações com os outros candidatos. A única atitude correta é demonstrar que tudo aquilo que ele propõe são somatórios de queixas que não têm nenhuma tradução em medidas de política, mesmo para corrigir essas coisas que são denunciadas. Agora, atenção que já passámos a 1 hora, precisamos fechar o programa. Só um ponto adicional, é que o equívoco vai continuar no resultado eleitoral destas eleições. Ninguém pode saber hoje o que é que vai ser o nível de abstenção. Mas esse nível de abstenção não é por opção em relação aos candidatos ou em relação aos partidos que estão na base desses candidatos. Essa abstenção é um efeito da peste, é um efeito da pandemia. As pessoas não vão votar não é porque não estivessem interessadas, é porque têm medo de ir votar. Isto significa que quando se quiser analisar a abstenção, vamos encontrar uma dificuldade, porque normalmente as abstenções são muito importantes para definir a evolução do poder, isto é, há partidos que perdem para a eleição seguinte porque os seus eleitores se abstiveram, já não votam neles, mas também não querem votar em ninguém. E esse tipo de análise não pode ser feito agora, porque há quem não vá votar pura e simplesmente porque tem medo de ir votar. Não é porque prefira outra coisa ou que se tenha desiludido com o seu voto anterior. É porque tem medo de ir votar. Não é... Nós estamos em ditadura, mas efetivamente a peste é o equivalente a uma proibição de voto. Por isso é que os resultados eleitorais, quando aparecerem, vão ter de ser analisados com particular cuidado, porque, em geral, serão a consequência destes equívocos todos adicionados. Muito bem, meus senhores, chegamos ao final do programa de hoje. Eu, antes de fechar, quero lembrar de duas coisas. A primeira, o canal tem uma parceria com o Prozis. É o canal, não são estes senhores que aqui estão, sou eu e o canal. Em segundo, este programa tem ajudado à produção também do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. E um alerta. Nós toleramos aqui muita coisa. Dissidências, até insultozinhos às nossas pessoas. O que a gente não pode tolerar aqui é manifestações de racismo, como eu já vi aqui várias vezes hoje. Portanto, isso não é aceitável. Eu vou pedir aos espectadores habituais que estejam atentos a isto. E vou pedir a quem já protagonizou isto que não volte a fazer. Porque uma coisa é a divergência e até não gostarmos das pessoas, chamamos nomes às pessoas. Uma outra coisa completamente diferente é uma coisa abjeta que se dá pelo nome de racismo.
E eu, sinceramente, isto não é bem-vindo aqui neste canal, nem é bem-vindo em nada que eu faço em prol da comunidade. Fica feito este alerta. Quero agradecer às 2.100 pessoas que estiveram em direto e quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também sabe porquê? É que aquilo que houve neste canal não houve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até daqui a uma semana.